E aqui eu encontro os presentes da natureza. São esculturas já que a própria natureza esculpe. Eu coleciono para, de alguma maneira, de inspiração. Eu secciono elas, eu busco uma inspiração a partir dessa organicidade. Eu não tenho grandes intenções de comprar uma madeira, de buscar ela numa madeireira. A minha intuição ela é muito mais forte quando eu tenho esse objeto pré-determinado pela própria natureza. Aqui é o meu espaço de trabalho, onde eu estou desenvolvendo uma pintura na direção de uma escultura. É uma situação assim que eu acredito que permeou todo o meu processo desde os anos 80, onde eu busco uma coisa que é um elemento da natureza, que é essa organicidade, né? Um objeto da natureza. Esse também sendo um objeto da natureza, mas ele tem uma forma trabalhada, ele tem a forma cortada. Então eu crio essa dicotomia, essa assim chamada de contraforma, onde uma forma se contradiz à outra. Então esse é um princípio básico da minha pintura desde essa época. A questão da transformação de uma matéria bruta em algo mais sutil sempre teve essa questão da arte de transformar um material que ele é comum em um material que acaba sendo nobre. Aqui existe uma série que eu desenvolvi no ano passado, que esse trabalho é a questão da construção proibida, assim que eu intitulei, onde eu inicio ela na tela como uma técnica também de limalha de ferro, onde eu misturo técnicas acrílicas, mas o intuito mesmo foi chegar à tridimensionalidade, que é buscar essa forma assim como ela se coloca, como se fosse uma construção de fato, uma construção caótica, naturalmente, que ela se revela mais para o lado da escultura e, enfim, não é uma arquitetura. Isso, então, é uma solução para eu partir para a forma tridimensional. Aqui também eu desenvolvo outras questões técnicas, que são elementos com máscaras, onde eu construo a partir de chaplonas, de elementos pré-desenvolvidos, chegando a essa questão diversa, enfim, de um exercício pós-neoexpressionismo, eu diria assim. Aqui a mesma coisa, aqui já tem um estudo de escultura, aqui eu desenvolvi questões da forma escultórica, ainda na forma bidimensional, e mais tarde então eu busco uma outra questão em escultura em objeto estático. Aqui também ainda é uma forma que tem esse estudo da forma da perspectiva e tem assim sempre uma reminiscência do que foi anterior e posterior. Enfim, tem uma coisa assim meio brincalhona no trabalho. Para mim, o que sobressai nele é a fatura, é essa qualidade mesmo de saber tratar com tinta, com pincel, com cores, mistura de cores e de fazer uma boa pintura. Não é uma má pintura, porque existe bad painting, pessoas que não sabem misturar tinta, ele domina o ofício do pintor. Isso está ficando muito raro. O aprendizado do material é interessante nesse sentido, que os materiais acontecem por acaso, no uso por uma obra anterior, e o resíduo disso pode se tornar uma nova materialidade. Por exemplo, essa cor de ferrugem é uma cor que eu venho pesquisando há mais tempo, e essa é a cor mais luminosa que eu consegui. Então, porque tem um fundo branco, a ferrugem ela tem uma luminosidade maior. Então, por isso essa experiência primeiro para chegar a uma nova questão.
Fraturas do Tempo é o nome de um trabalho do Rubens Ostrem, está localizado no jardim da casa dele. É uma obra que, na verdade, é uma pedra, onde ele fragmenta em ângulos de 90 graus, ele desconstrói a pedra e depois ele retorna a pedra ao seu lugar de origem. Esse é um procedimento que está o tempo inteiro presente na pintura do Rubens, principalmente quando a gente entende que a matéria do trabalho dele é também a matéria do mundo. Meu pai, que era pintor também, só que pintor de paredes, ele tinha uma pequena firma que fazia as residências na minha cidade natal, Blumenau, e ele tinha também como meta, um tanto instintiva, mais tarde até foi convidado para estudar na Alemanha, de fazer tintas, fabricar tintas, na época que surge essa onda do acrílico, da ideia do material acrílico. Certamente Rubens nem sabia disso, mas aos 13 anos ele decide ser artista. E é um artista de vida inteira, inquieto, sempre testando novas linguagens. E talvez esse seja o caráter mais emblemático da contemporaneidade do Rubens. Quando ele volta da Alemanha, ele traz um frescor para cá. Ele traz novas referências, ele traz um novo repertório, né? Então ele é quase um sujeito alienígena, estrangeiro, quando ele volta para cá, né? Mas a partir do momento que ele volta e se radica aqui, ele vira uma referência. Quem é Rubens Ostrem? Um grande artista contemporâneo. Através do projeto da Lei Rouanet, nós conseguimos viabilizar uma retrospectiva, um catálogo e apresentarmos um projeto de arte e educação. A pesquisa realizada para a produção do projeto sobre Rubens Ostrem vem no rastro de mais de 40 anos de produção do artista. Assim, a curadoria escolheu, tanto na publicação quanto na exposição, apresentar esse trabalho de forma não cronológica e orgânica. Nessa concepção contemporânea da arte como sendo um campo expandido, eu costumo ver cada livro de arte como sendo cinema estático. Ao folhearmos essa obra do Rubens Ostrem, é como se nós tivéssemos acesso àqueles movimentos da obra dele, as suas idas de Berlim, Blumenau, Florianópolis, vendo neste presente condensado toda aquela trajetória inovadora e viva.